Afinal, o que é que leva alguém a usar esteroide anabolizante? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos discutir o que é que na prática faz com que um indivíduo pegue um medicamento que pode trazer uma série de efeitos colaterais e coloque no organismo dele para ficar mais musculoso, mais forte, né? O que faz o indivíduo entrar nesse meio? Então, peço para você, deixe teu curtir porque esse tipo de assunto é muito importante. Eu tenho certeza que se você quer se ajudar, você vai deixar o curtir, mas você também quer ajudar outras pessoas, então você tem certeza que vai deixar esse curtir. E se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, beleza? Gente, é o seguinte, né? A gente vai falar aqui, eu trouxe aqui um estudo, justamente vai falar sobre isso, sobre o uso suprafisiológico de esteroide anabolizante, tá? Eu não tô falando aqui o que leva uma pessoa, por exemplo, a querer repor testosterona, tá bom? Reposição de testosterona para quem tem deficiência e é um tratamento que saudável quando bem indicado. É voltado ali para a saúde. Também não estou falando do uso terapêutico de esteroide. O uso terapêutico vem da necessidade clínica daquele uso. Eu estou falando aqui do indivíduo que é saudável, né? Tá bem ali. E aí ele quer colocar um esteroide anabolizante no corpo dele para ficar mais forte ou até para ganhar, principalmente ali, muita massa muscular em um curto intervalo de tempo, tá? Então, o que é que faz esse indivíduo querer fazer isso, tá? O que é que faz? Eu trouxe aqui um estudo bem interessante e eu vou ler aqui com você o que foi achado nesse estudo, mas eu vou trazer algumas ponderações práticas da minha prática clínica e da minha vivência pessoal, tá bom? Beleza, né? Esse estudo aqui é um estudo bem interessante, tá? Vamos aqui ver o que foi feito. Foi um estudo de coorte, então a gente não tem como estabelecer causalidade, a gente tem como fazer uma associação, tá? Onde foi pegar 232 homens levantadores de peso, tá bom? Com idade de 18 a 40 anos. Então era pessoal que treinava. Só que 101 deles usavam esteroide anabolizante, tá? Então eles fizeram essas avaliações e precisava ter esse outro grupo que não usava para ver realmente o que é que levava mais o indivíduo a utilizar mais esteroide ou não utilizar, né? E aí o que é que foram vistos, né? Foram vistos análises retrospectivas, né? Então foram analisados o quê? O que aconteceu no indivíduo antes daquele estudo, né? Não vai ser coisa depois, tá? Principalmente ali na sua infância e, né, no quê? No início da adolescência. O indivíduo está se desenvolvendo, se descobrindo, né? É uma fase assim que a gente sabe, né? Que tem muitas particularidades e peculiaridades, né? Inclusive, se você quiser, fique à vontade, tá? Se você quiser colocar nos comentários aqui embaixo o que é que levou você a utilizar, o que é que levou você a parar, por exemplo, de usar esteroide anabolizante, deixa aqui nos comentários, tá bom? E aí isso incluiria o quê? A questão de preocupação com a imagem corporal, tá bom? Alterações nas questões alimentares, se tinha algum tipo de padrão alimentar patológico, né? Traços antissociais, uso de substâncias, né? Então na adolescência, às vezes, o indivíduo jovem começa a beber bastante, começa às vezes a usar outras coisinhas ali que a gente sabe que são complicadas, aí muitas vezes o cara entra numa ladeira que não para de cair, né? E relações familiares, então assim, a questão da relacionamento com a família é muito importante na construção daquele indivíduo, né? Então o adulto vai vir do quê? De todo um ambiente tá relacionado ao que? A criança e ao adolescente, tá? E aí, o que é que eles acharam, gente? Né? Que eles acharam que tinham o quê? Uma maior correlação com a chance de usar o esteroide anabolizante aonde? Né? Com preocupações da imagem corporal durante a adolescência, né? Principalmente, né, a dismorfia muscular. Então, o indivíduo que sempre se olha no espelho e se sente o quê? Magro, se sentia fraco, se sentia, né, horrível, sei lá, queria sempre ficar mais forte, mais musculoso. É aquela coisa, cara, assim, né, eu acho que é bem comum acontecer isso no indivíduo que gosta de academia, né? A gente muitas vezes entra justamente para isso, porque a gente se sente magro, porque a gente quer melhorar a aparência, né? Só que às vezes, né, pelo excesso de preocupação com isso, ele acaba querendo buscar meios que vão favorecer, né, esse aumento de massa muscular e muitas vezes ele entra numa bola de neve onde ele nunca se sente satisfeito, né? E aí a gente também tinha outros fatores que são relacionados ali à questão da adolescência, né? Então, assim, é... aqueles adolescentes que são mais assim, que são mais, né, cheio de comportamentos meio chatinhos, né? Aqueles adolescentes que tinham um comportamento. Você talvez tenha sido esse tipo de adolescente, né? Eu não fui, por exemplo, mas já conheço outras pessoas que são próximas a mim que têm. E assim, influencia muito na dinâmica familiar. Comportamento adolescente de um familiar, por exemplo. Mas, cara, esse comportamento, né, que é mais rebelde, também pode estar influenciado, relacionado com o uso de esteroide anabolizante, né?
Sentimentos na adolescência, né? Que são o quê? Voltados ali para uma dificuldade sensorial, uma dificuldade da sua percepção, né, de sentimentos. Então, o indivíduo tem dificuldade de externalizar, né, e de entender o que é que ele está sentindo. Ele tem uma grande dificuldade, ele fica muito confuso, né? E baixos níveis de cuidado parental. Então, assim, às vezes o indivíduo foi abandonado pelo pai, né? Às vezes abandonado pela mãe. Ou assim, os pais dele jogavam o cara ali pra ficar vivendo sozinho e trabalhava. Às vezes é um contexto ruim, familiar, viver uma família com mais complicações, mais dificuldades, isso faz parte, né? Então, assim, isso influencia na forma como o indivíduo vai ser quando adulto. Então, assim, e tudo isso aqui tá relacionado ao uso de esteroides, tá? E na prática, gente, o que é que eu vejo mais, né? Eu vejo pessoas que muitas vezes nem treinam, né? Nem treinam, não fazem nada, mas eles vivem nessa geração de que tudo é para ontem, né? Então, adicionando aqui uma coisa a mais aqui nesse estudo, o que eu vejo na minha prática clínica? Lógico que a minha prática clínica não pode reproduzir todo mundo, mas a vontade de ter um resultado logo e rápido, independentemente do que? Independentemente do que aquilo vai cobrar. Por quê? Porque ele quer o resultado. E aquilo que vai cobrar pode vir muito depois. E aí ele não liga, não se importa. Ele não tem um pensamento de longo prazo. E quando a gente tá falando de esteroide anabolizante, gente, quando a gente tá falando de colateral, a gente tem queda de cabelo, a gente tem espinha, a gente tem alterações de humor, a gente tem, né, inibição do eixo. Mas quando a gente tá falando assim de longo prazo, a gente tá falando, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca, dá maior chance de um infarto, dá maior chance de uma trombose. A gente está falando também do indivíduo que pode se tornar infértil, tudo bem? De forma, às vezes, não vou dizer aqui que 100% impossível de resolver, mas às vezes vai precisar de muita medicação para resolver, às vezes vai ser difícil, vai precisar de um tipo de tratamento para ter um filho, né? Um tratamento mais específico, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, gente, até uma situação de saúde que eu tô passando, assim, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, né? Deus quiser, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter passado. Não tem uma relação direta com esteroide anabolizante, tá? Mas o que que essa situação me fez perceber, né? Me fez perceber que a saúde é o nosso maior bem aqui na Terra, tá? E que a gente precisa dar valor a ela. A gente começa a dar valor à saúde quando a gente perde ela, tá? E, cara, não tem uma coisa pior do que ter que ficar indo pra um bocado de médico, pra ficar nessa angústia, né? De poder a qualquer momento ter uma coisa mais grave, sem saber o que é que você tem. E assim, cara, colocar a tua saúde em risco com o uso de medicamento, porque você não tá pensando no que vai acontecer no futuro, isso é um baita erro. Então, assim, você tem que entender. Ah, Gabriel, eu quero saber, né? Eu pretendo utilizar, mas eu quero amenizar os riscos, eu quero entender o que é que tá por trás. Cara, tem o meu curso Cuidado Anabólico. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você é um médico que quer tratar o usuário de esteroide anabolizante com ética, essa atividade, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente, né? Também tem o meu e-book Desbravando o Universo Anabólico para todo mundo, um conteúdo denso e específico. Mas assim, vamos continuar aqui. Cara, quando você perde a saúde, você começa a valorizar mais, tá? Então a gente tem que pensar no agora, mas a gente também tem que pensar no futuro. E muitas vezes eu vejo aqui gente no canal dizendo, viva como rei, ou usando esteroide, ou viva, viva pouco tempo como rei, usando esteroide, ou viva muito sendo um fracasso. Cara, treinar, fazer dieta, cuidar da saúde, isso aí ia ser um fracasso, bicho. Se você não consegue atingir um físico minimamente bom, ou até satisfatório, cara, treinando, fazendo dieta bem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, quer dizer, você não treina e faz dieta. Você não necessariamente precisa de esteroide. Às vezes o cara quer usar o esteroide só pra ter o quê? Pra ter menos esforço. Então ele coloca o esteroide, aí tem menos esforço, tem o resultado que ele teria. Que ele poderia ter fazendo o quê? Um treino de dieta e tendo paciência. Porque tudo que você vai construir demora um tempo, tá? Agora, é diferente do indivíduo que é um atleta profissional, o indivíduo que precisa de ficar muito forte por algum motivo, sei lá, vive, é modelo, não sei. Mas uma pessoa normal, ela consegue atingir um físico muito bom sem usar esteroide. Ninguém precisa ser do tamanho do Arnold Schwarzenegger, do tamanho do Ronnie Coleman, pra se sentir bem. Tá? Então assim, Gabriel, mas eu preciso pra me sentir bem. Tudo bem, eu lhe respeito. Mas é preciso entender, às vezes, alguns fatores que estão relacionados aqui, até a tua própria adolescência, a tua própria imagem corporal, porque muitas vezes você vai precisar tratar isso. E isso daqui, esse contexto também dessa dismorfia muscular, está diretamente relacionado com o quê? Com a dependência do uso de esteroide anabolizante.
Então é muito comum o indivíduo ficar dependente. É muito comum. E às vezes o indivíduo nem tá numa rotina tão boa, nem tá fazendo tudo direitinho, mas ele sempre acha que vai precisar do esteroide, senão ele vai perder tudo. E não é assim. Quantos pacientes eu já tive que fez TPC, mas tinha um acompanhamento com o meu Nutri, com um treinador adequado, e conseguiram manter grande parte dos ganhos? Conseguiram voltar a ter uma vida normal, mesmo sem estar usando esteroide anabolizante. Então, assim, gente, a gente é corpo, mente e espírito, né? Então, se a gente foca demais no corpo, a nossa mente acaba ficando muito para trás, e o espírito mais ainda, tá? Eu não tô querendo fazer aqui uma pregação religiosa pura, né? Mas a espiritualidade é algo muito importante para mim. Talvez para você, você talvez não tenha percebido o que é. Mas é, gente, independentemente de religião. Então, assim, se você foca todos os seus esforços no corpo e esquece o restante, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim. E se você foca no corpo dessa forma, de forma patológica, o que é que vai acontecer? Você vai estar pegando e destruindo teu corpo, na verdade. Você vai aumentar teu corpo por fora e destruir por dentro. E aí, nisso daí, cara, o que é que acontece? Você vai, muitas vezes, se arrepender no futuro. Porque é o cidadão de 20 e poucos anos falando isso, muitas vezes, tá? E aí, quando ele chega aos seus 30 e poucos, 40 e poucos, arranja a mulher da vida dele, quer se casar, tem filho. E aí, ele vai aceitar morrer mais cedo por causa disso? Por causa da sua inconsequência na juventude? Ou não? Né? Tudo isso daí fica de reflexão, gente. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cautela. Cara, quer usar esteroide anabolizante? Cara, tem pelo menos um acompanhamento médico. Não faça uso abusivo, não use medicamento paralelo. Não faça uso continuado. Entenda o que seu corpo está dizendo, né? Às vezes o coração está dando um sinal ali que não está muito bem. Vamos reduzir ali no lugar de aumentar. Né? Até o cardiologista esportivo que... Até conversei com ele recentemente, cara, o que ele fala? Ele faz exames cardiográficos em atletas, né? Em pessoas normais também. Mas o que acontece? Muitas vezes o indivíduo chega no consultório dele, faz o exame, e aí o que acontece? Quando acha a alteração ali no exame, o que o indivíduo faz? Ele desaparece. Então, muitas vezes, esses caras que abusam demais, principalmente o atleta, às vezes amador, ele não quer assumir a responsabilidade do que ele tá fazendo com o organismo dele, cara. Tem que assumir. E tem que assumir como um homem, cara. Assume, pô. E aí trata, se for necessário, mas assume. Não deixa de fazer o acompanhamento, não deixa de fazer as coisas. O médico tá ali pra te ajudar, tá bom? Pois é, gente. Aqui foi um vídeo mais voltado ali pra reflexão. Eu falei até de questão de dependência. E eu acho que é importante você também aprender sobre a dependência do esteroide anabolizante. Vou deixar aqui um vídeo pra você. Te espero lá. E um grande abraço.